Fim dos debates para as presidenciais, fazemos agora a análise com Eduardo Pereira Correia, politólogo, Liliana Valente, jornalista do Expresso, António Gomes da JFK Metris, que se vai juntar a nós mais daqui a pouco, e Gustavo Sampaio, diretor adjunto do Polígrafo e autor da biografia Gouveia e Melo. Boa tarde aos quatro e começo talvez por si, Eduardo Pereira Correia. 28 debates. Que leitura geral faz do desempenho dos candidatos que passaram pelas várias televisões? Boa tarde. Bastante diferentes. Isto é, não são os debates a que nós estamos habituados. O debate presidencial era algo que tinha um escrutínio, mas era diferente. Estas são provavelmente as eleições presidenciais mais escrutinadas da história da democracia portuguesa. Nunca houve tantos olhos, tantas televisões, tantos jornais, tantos debates para tantos candidatos, porque também são bastantes candidatos que se apresentam nestas eleições. A verdade é que eu não sei se desta noção de escrutínio há uma elevação do debate político. Isto é, se daqui nós podemos retirar uma melhoria para o sistema político. Este escrutínio, em parte, reforça a confiança dos cidadãos, porque acabam por conhecer mais do que aquilo que é a vida dos candidatos, a vida política dos candidatos, e, portanto, conhecem muito mais. Mas, por outro lado, também fragiliza bastante aquilo que é a função presidencial. E é nesta dualidade que é difícil. Portanto, foram pouco esclarecedores nesse campo? Não, eu penso que foram bastante esclarecedoras, mas o que nós vamos vendo é uma evolução histórica daquilo que é o debate presidencial. Por exemplo, que era inaceitável, como, por exemplo, Mário Soares ou Ramalhianes, discutirmos esta pequena política, esta política que era normalmente circunscrita a um processo de legislativas ou um processo de autárquicas. Sim, e muito se falou disso, até dizer isto não são eleições legislativas. Exatamente. Nós estamos a concorrer a primeiro-ministro. E há um certo simbolismo do cargo de Presidente da República que foi perdido nestas eleições. E aqui há duas razões que eu gostava de destacar. A primeira delas é que vieram a este ato eleitoral várias forças políticas. Todos os candidatos quiseram representar uma força política e, de alguma forma, ganhar espaço no mediatismo das televisões, das rádios, dos jornais e, portanto, todos quiseram ocupar esse espaço. Antigamente, havia um princípio que era mais importante nós termos um candidato presidencial do que alguém que viesse só, pura e simplesmente, ocupar um espaço mediático. E agora isso não aconteceu. Em segundo lugar, o que nós vimos foi uma transformação da agenda política e daquilo que são os temas. Antigamente nós tínhamos a questão de Portugal no mundo, por exemplo, da representação da instituição, Presidência da República. Tudo isso desapareceu agora para olharmos muito para a pessoa, para o candidato. E neste sentido acabámos por fazer um escrutínio, se calhar demasiado exagerado, não só daquilo que é a vida passada. Aliás, vimos candidatos a trazerem os clientes, a trazerem as empresas, a trazerem tudo aquilo que era algo que era inesperado numa campanha presidencial. Vamos perguntar aqui à Liliana. Liliana, houve de facto aqui muito inesperado nestes debates? Foi com alguma surpresa que os acompanhaste? Sim, eu acho que houve debates que eu acho que foram francamente bons, alguns surpreendentes e acho que há alguns marcantes, se podemos dizer assim. E para mim, do rol dos 28, houve 3 que me ficaram na cabeça, que é Coutinho Figueiredo contra Marcos Mendes, em que acho que Marcos Mendes teve uma prestação exatamente nesta parte do escrutínio muito assertiva. Depois, um debate que era bastante importante para os eleitores ali do centro-esquerda e do PS, que foi António José Seguro contra o almirante Henrique Gouveia e Melo. E houve um terceiro debate que eu acho que foi bastante marcante também, que foi o debate de ontem à noite do almirante Gouveia e Melo e Marcos Mendes. Mas eu dividia aqui um bocadinho a questão estava a ouvir o professor Eduardo e concordo com ele em alguns aspectos, noutros discordo. Porque eu dividi isto em 3 grandes áreas. A área do escrutínio, a área das políticas e depois a área dos grandes temas. Na área do escrutínio, eu considero, e isto é uma avaliação se calhar jornalística e, portanto, estou aqui a falar também um pouco da minha profissão, que o escrutínio tem de ser feito antes
e não depois. Porque nós vimos quando o escrutínio foi feito depois, levou à queda de um governo que tinha um ano de vida e, portanto, eu não acho de todo que o escrutínio tenha de ser deixado ou tenha sido exagerado. Acho que a conversa dos candidatos, eventualmente, em torno desse escrutínio pode ter sido exagerada. Acho que o escrutínio não foi e nunca é, sobretudo para um cargo tão importante como é o de Presidente da República, em que, pelo menos na minha opinião, tem de ser uma pessoa acima de qualquer dúvida. E Marcos Mendes até o entendeu assim e por isso quis expor os clientes da sua consultora para dizer: eu estou acima de qualquer dúvida, sou transparente, aqui estão os candidatos. Se isso resulta ou não, não sei, porque realmente há outra parte da vida de Marcos Mendes que não é... E que ontem, aliás, no debate foi... Mas está ao abrigo do sigilo profissional, porque ele era advogado, mas aí é uma questão que o próprio tem de decidir e tem de explicar, e se calhar ele vai ser assombrado por isso ao longo da campanha, que é de que maneira que os interesses, sejam eles quais forem, que estão ao abrigo do sigilo, que defendeu, se compatibiliza ou não com a função presidencial. Eu acho que isso vai ser um assunto que o vai perseguir. E depois temos as outras partes em que os candidatos diziam muitas vezes que isto não são legislativas, mas para fazer uma avaliação sobre quem é que os eleitores querem em Belém, é preciso perceber o que é que eles defendem na legislação laboral, na lei da nacionalidade, na lei dos estrangeiros, o que é que eles acham da segurança social, ou seja, o que é que eles acham das grandes políticas. E para isso foram um pouco esclarecedores, do teu ponto de vista? Eu acho que houve debates em que não sequer se falou de políticas. Não se falou, e os próprios candidatos, muitos deles não querem falar de políticas, e eu acho isso um erro, porque, quer dizer, há uma grande parte da função do Presidente que é avaliar políticas, é vetar, mandar para o Constitucional, portanto, claro, ele não vai dizer como é que resolve os problemas da saúde ou como é que se resolve os problemas da educação, mas é isso. E depois, cá está, faltaram os grandes temas de internacional e da defesa. Nós estamos com o maior investimento em defesa que vai ser feito e, como temos sido noticiado pelo Expresso, não está a ser propriamente transparente, ou pelo menos há uma grande opacidade em torno, e foram grandes temas que passaram. E pouco se falou. Sim. Gustavo Sampaio, Gouveia e Melo é autor da biografia de Gouveia e Melo. Uma das, sim, são várias. Entrou nesta campanha como favorito, mas a avaliar pelas sondagens não sai destes debates na mesma posição. Ontem, no entanto, no debate com Marcos Mendes, mostrou uma atitude que, aliás, até foi, de certa forma, elogiada nas avaliações que foram feitas destes debates. Sim, outro lado. A questão das sondagens, não querendo contrariar essa ideia, porque há uma tendência de descida, mas temos de ter em conta também favorito numa altura em que ainda nem sequer sabiam quem seriam os candidatos. Aquelas primeiras sondagens em que ele tinha uma grande vantagem, a maior parte delas eram com outros candidatos que nem sequer são agora candidatos. E a maior parte dos partidos ainda não tinha o seu candidato e depois arranjou quase todos os partidos todos com representação parlamentar. E também é a questão da mobilização do eleitorado mais fiel aos partidos, e isso, claro, também tem efeito perante alguém que vem de fora e que não tem o apoio de nenhum partido, oficialmente, pelo menos diretamente. E isso, claro, depois tem um efeito... sobretudo nas sondagens, lá está, depois ao nível da mobilização para o ato eleitoral, é difícil também acho que é difícil de prever que tipo de mobilização é que um candidato tão de fora e tão distante de todos esses partidos poderá depois obter ao nível eleitoral, e isso é difícil de prever em sondagens. Quanto à questão do o balanço dos debates, concordando com muito do que a Liliana disse, sublinhar que houve a ausência de pensamento e sobretudo, de discussão entre os candidatos de coisas tão importantes como a crise na NATO, a mudança quase de 90 graus da posição dos Estados Unidos, que são pilar da NATO, e, por exemplo, a recente atualização da Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, sim. Que ainda por cima apareceu em cima dos debates, praticamente não foi discutido. Isso é uma questão quase é uma questão que vai marcar quase uma geração, não é? Estamos a ver mudanças, transformações imensas num mundo que esteve mais ou menos estável desde o início da Guerra Fria, em que estamos a ver coisas que nunca pensávamos que pudessem acontecer e tão rápido. E isso foi muito pouco abordado nos debates. E é uma coisa que
entronca muito no que é a posição do Presidente da República e no que é a sua atuação, sobretudo ao nível de segurança e defesa e de geoestratégia. Isso foi pouco abordado, na minha opinião. E era um tema que favoreceria Gouveia Melo? Favoreceria, e ele tentou puxar para esse tema durante os primeiros debates e tentou ir, talvez um pouco ingenuamente, pela positiva e a tentar entrar pela positiva nos debates. Mas depois inverteu a estratégia e depois percebeu que nesta a cena última... política portuguesa está completamente radicalizada e está com um debate completamente nesta dinâmica de agressividade. E ele ontem demonstrou que também sabe jogar esse jogo. E ontem realmente fez uma inversão da tendência dos debates. Ele também foi melhorando ao longo dos debates. O que eu critico, sobretudo durante os debates, é que ele não foi espontâneo. Estava muito agarrado ao guião. E não era ele. Eu entrevistei várias vezes para o livro e muitas vezes eu estava a ver que ele estava completamente agarrado a um guião que tinha sido estabelecido. E por mais que ele não tenha a experiência, aquela dinâmica de debates, por exemplo, mesmo António José Seguro, que esteve 10 anos de fora, mas era da Jota desde adolescente e tem uma experiência política muito superior, e sobretudo ao nível da comunicação e do discurso, que para nós jornalistas de política nós ouvimos aquilo e achamos que vem de Marte, não é? Mas ele sobretudo era preferível então que tivesse sido espontâneo ele próprio, que tem um outro tipo de discurso e um outro tipo de comunicação, mas que depois acaba por conseguir comunicar as suas ideias de uma forma que até talvez tivesse tido outro impacto junto do eleitorado. E ontem jogou aquele jogo de forma fundamentada. Muitas pessoas dizem que entrou no jogo de André Ventura, mas não. Tudo o que ele disse era muito fundamentado e preparado. E pela primeira vez, desde que acompanho política nacional, vi Marcos Mendes muito embaraçado com o que foi dito ontem. E vamos sublinhando a questão de o que é a sua profissão e o que faz e o que fez para receber aqueles valores naquela sociedade de advogados nos últimos 2 anos e não conseguiu responder. E vamos ver que impacto é que isso também terá nos resultados das próximas para um favorito à presidência da República. E ninguém melhor que o António Gomes para nos ajudar neste campo. António Gomes, boa tarde, e juntou-se há pouco a nós a este debate. A quem é que de facto favorece mais esta forma mais combativa ontem mostrada pelo Almirante Gouveia Melo, ao próprio Almirante ou a Marcos Mendes? Ora, boa tarde a todos. Bom, neste momento eu acho que é um pouco imprevisível. Tenho por hábito dizer e repito que não importa apenas aquilo que as pessoas percepcionam sobre os debates, mas também aquilo que é dito sobre os debates. E, portanto, estamos hoje, nem sequer 24 horas envolvidos, com o eleitorado a interiorizar aquilo que é a percepção do que aconteceu ontem. Quem viu terá visto um registro diferente e a maneira como interpreta este registro diferente só nos próximos dias é que vamos conseguir entender melhor, na razão de que falávamos há pouco sobre a ausência da discussão política. Eu contei que até ao minuto 25 do debate de ontem não tinha sido formulada uma única pergunta sobre política e, portanto, como é que o eleitorado reage a isto e o que pensa, porque reparem, o que as pessoas querem de um presidente não é a mesma coisa que querem de um primeiro-ministro nem de um governo. E querem primordialmente uma pessoa que lhes garante várias coisas. Sendo que uma delas, precisamente quando se fala de política externa, é não forçosamente compreender a complexidade da mudança que foi enunciada pelos meus colegas de documentário, mas sobretudo alguém que dá garantias de que, a haver essas mudanças e elas trazerem consequências para o nosso país, essa pessoa está devidamente habilitada para o fazer. Isto é, um presidente transporta sempre uma imagem de alguém que é de alguma forma protetor, num registro mais paternalista, mais maternalista, pensando naquilo que é um pai que assegura um determinado tipo de segurança quando somos filhos e uma mãe que também, se quisermos, compreensiva e dialogante, também nos traz esses valores. Eu sobre os debates, aproveitaria para dizer, 28 debates, os dados que hoje foram publicados dizem-nos que, independentemente das audiências médias, houve curiosidade e houve interesse, portanto, muitos portugueses a verem os debates. Com 28 debates, parece
desculpem a analogia futebolística, mas é quase como uma primeira volta, isto é, do campeonato de futebol. Portanto, todas as equipas ganharam, todas as equipas perderam, umas vezes em casa, outras vezes fora. A percepção do ponto de vista daquilo que podemos chamar os eleitores lealistas, por assim dizer, ou seja, aqueles que estão bastante convictos da sua escolha, nesta fase diria, o meu candidato ganhou. Pode não ter ganho tão bem naquele jogo, ganhou por 2-1, sofreu um penalti, mas esteve bem. E, portanto, há uma dificuldade em consensualizar aos olhos destes outra coisa que não seja o meu candidato esteve bem e capitalizou. Depois há os restantes, todos aqueles que, indecisos ou formulando já hoje uma intenção de voto, admitem poder votar. Eu acho que se nós nos lembrarmos das duas sondagens que publicámos, uma pré-início dos debates e outra depois do início dos debates, o que é que podemos dizer? Primeiro, João Coutinho de Figueiredo claramente é quem mais cresce. O estabelecimento de uma correlação estatística entre os debates e aquilo que é a intenção de voto dele próprio, a evolução, pode ser vista como abusiva, mas temos que admitir que de facto alguma coisa aconteceu para ter crescido da forma que cresceu. Nos restantes, ou pensando nos restantes candidatos, o que se nota é que ainda há uma enorme indefinição, se é que alguma definição vai existir, isto é, podemos ter que viver um domingo em janeiro bastante angustiante, para mim especialmente vou fazer a previsão literal, em que até à véspera faltam elementos para concluirmos quem pode ou não pode vencer, ou pelo menos passar à segunda volta. Portanto, eu recapitularia, acho que João Coutinho Figueiredo foi quem mais cresce, os outros depende de um conjunto de fatores. Nós também temos que notar que os indecisos estão a baixar e a redução dos indecisos não tem mudado significativamente as intenções de voto. Custa muito formular um juízo de que não é ainda uma eleição a 5 candidatos, portanto eu não excluiria, porque é uma questão matemática, transferências de voto podem diminuir por uma razão qualquer 1 ou 2 candidatos e em consequência disso beneficiar outros, e portanto tudo o que significa nivelar os candidatos com percentagens de 2, 3 pontos de diferença está muito longe de ser taxativo. Agora, o que é que nós podemos também intuir ou antecipar? Vem a campanha eleitoral, então uma segunda fase. Eu acho que vão existir 2 campanhas. Vamos lhe chamar a campanha digital /online das redes sociais, que será mais utilizada por alguns candidatos que são mais fortes neste território, como André Ventura e João Coutinho de Figueiredo, e depois teremos uma campanha, quiçá, mais offline, que em janeiro não beneficia das melhores condições atmosféricas, do número de horas-dia para poder fazer ações de campanha, porque também são importantes os dias com sol em que os candidatos, por isso mesmo, andam mais na rua. Há um segmento do eleitorado que faz muita validação de rua, que são os mais velhos, de ver o candidato, vê-lo num local, não interior, digamos assim, mas as chamadas arruadas ou o que seja. Portanto, eu acho que vão haver aqui um conjunto de condicionantes e, claro, a diminuição daquilo que é não a intensidade pelo confronto direto, mas aquilo que é a intensidade por via da capacidade das candidaturas em rua ou nos meios agora digitais de mobilizarem e de facto tentar perceber, Exato. Eduardo Pereira Correia, que com estes debates agora encerrados, o que é que ainda poderá alterar o cenário até às eleições? Há muita coisa, nós vamos entrar ainda em campanha. Claro. Isto não começámos ainda. Promete-se o Natal. Exato, exato, agora temos agora uma pausa para o Natal, Natal fim e do passagem de ano. ano, exatamente, final do ano, mas logo a seguir começará uma campanha. E era muito interessante isto que estava agora a dizer, que é, nós vamos entrar numa campanha nova, presidencial nova. Nós temos que nos lembrar, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa fez uma campanha sem cartazes, por exemplo. Portanto, era um ganhador à partida. Agora não. Nós temos muitos candidatos e, portanto, vamos entrar numa campanha... Com cartazes e alguns até polémicos. Bastante polémicos, a confundir-se... marcaram a confundir-se as personagens entre o candidato presidencial, o partido, o candidato a primeiro-ministro e, portanto, vai ser diferente. As campanhas de rua têm sempre um momento muito interessante, que é na rua onde surgem surpresas, muitas vezes, onde há episódios, e isto leva a transferência de votos e, sobretudo, àquilo que é uma mobilização daqueles que estão indecisos.
indecisos. Portanto, verdadeiramente, esta é uma primeira fase, é um aquecimento das eleições presidenciais, mas a verdade será quando vai para a rua. Nós vimos vários casos, se olharmos para... E nesse aspecto pode haver surpresas em relação àquilo que Sim, era isso que eu ia dizer. aconteceu nos Nós, se debates? olharmos para a parte histórica das eleições presidenciais anteriores, houve sempre várias surpresas na rua, em pequenos momentos, pequenas histórias que marcaram a opinião que os cidadãos tinham de uma pessoa e que muitas vezes aquilo que era a importância que eles detinham e as opiniões que eles detinham ao nível político ficavam desmanchadas com pequenas questões e pequenos episódios. Só destacar aqui duas coisas que foram faladas que eu gostaria só de fazer uma pequena nota. Eu discordo que Gouveia Melo tivesse feito bem em ter se afastado da sua posição de militar. Há uma posição de Comandante Supremo das Forças Armadas que é importantíssima para o Presidente da República e que poderia Gouveia Melo ter aqui usado dessa sua experiência militar para ter falado e trazido alguma experiência nessa área que os outros candidatos não têm. E, portanto, eu acho que foi uma perda ele afastar-se desse campo para entrar depois num campo de... Mas isso também poderia, talvez, colá-lo demasiado à imagem autoritária, talvez, que era a única tantas vezes área, lhe tem sido... É verdade, mas era a única área onde Gouveia Melo verdadeiramente estaria à vontade e com conhecimento para falar. Isto é, se perdia naquela área política, poderia ganhar pelo menos nessa área de Comandante Supremo das Forças Armadas, que é muito esquecida por todos os candidatos e que é daquilo que são os pequenos poderes de um Presidente da República, em Portugal, é uma área ainda importante. Ele tentou puxar os debates sempre para esse tema, porque era o tema em que estava mais confortável, não foi uma opção dele não abordar mais eu acho que, sobretudo neste último debate, onde ele podia ter feito essa diferença, optou por não o fazer. Este debate vem na sequência de uma série de notícias em que este tema estava na agenda e foi digamos, não foi uma opção, agora vou só falar disto, foi a atualidade. Não, sim, claro. Mas eu acho que foi uma Claro que opção sim. muito pensada, porque, quer dizer, tudo aquilo que ele tinha, e tu há pouco dizias Estratégica, isto, Liliana, no teu ponto de vista? pareceu-me claramente estratégia. Aliás, o que há bocado estava a dizer, que aquilo estava muito estruturado e efetivo estava, mostrava notícias. Portanto, ele tinha, pareceu-me que aquele tiro ele sacou da arma porque tinha aquele tiro preparado para dar e não largou. Aliás, ele durante mais de 20 minutos o debate foi apenas sobre isto e era possível não ter sido sobre isto. E pelo meio abordou mais temas, por exemplo, falou da questão da constitucionalidade da lei da nacionalidade, que também Marcos Mendes tinha dito que não era sequer necessário porque não havia inconstitucionalidade, também falou da questão de Carmona Rodrigues. Portanto, pela primeira vez viu-se um político profissional a atuar em debate. Mas veio ou não tarde demais? Não sei se é tarde demais. Eu tenho muitas dúvidas sobre quem passa a segunda volta. Entre 5 candidatos eu não consigo vislumbrar um padrão, mas há aqui uma questão. o António saberá melhor. Há aqui uma questão que eu acho que vai ser importante, e há pouco o António dizia, que tem a ver com a campanha, que vai começar agora em janeiro, e a mobilização partidária. Porque, vejamos uma coisa, e vai ser muito importante a mobilização dos partidos, porque se neste momento parece-me que ainda estamos todos um bocado adormecidos em relação às eleições presidenciais, depois cá está mete-se o Natal e, portanto, as pessoas estão a pensar noutras coisas, nas prendas de última hora. Quando vai chegar o momento da decisão, vamos tentar perceber se o PS cerra fileiras em torno de António José Seguro, se o PSD vai cerrar fileiras em torno de Marcos Mendes. Parece-me evidente que há um apoio oficial do partido, mas é preciso perceber se a máquina do partido vai estar. Sim. Porque é preciso perceber a mobilização da rua, a maneira como... Marcos Mendes é uma pessoa, por exemplo, muito conhecida, porque quer dizer, teve um programa de documentário que era bastante visto ao domingo, e há outros candidatos que não têm a mesma visibilidade. Portanto, se calhar é mais reconhecido na rua. Como é que é o trato na rua? Como dizia o Eduardo há bocado, há pessoas que ligam muito a esse tipo de pormenores, de como é que é o Almirante a falar com as pessoas. Eu não faço ideia. António José Seguro perdeu o jeito, porque ele tinha muito jeito para falar na rua com as pessoas, era muito, muito afável. Portanto, vamos ver se isso terá ou não peso. Eu acho que o que vai ter efetivamente peso é a mobilização partidária, porque a mobilização partidária afasta eleitores do Almirante, a pressão do voto útil afasta eleitores de Coutinho de Figueiredo,
que parece até que tem um eleitorado bastante fixo neste momento, e dos candidatos da esquerda, e estas dinâmicas, mas o António se calhar explicará melhor do que eu, estas dinâmicas de transferência de votos é que vão determinar tudo, porque temos 18% de indecisos na maior parte... António Gomes, as dinâmicas agora em campanha vão de facto determinar tudo. Há alguém que parta para esta campanha mais favorecido ou alguém mais fragilizado? Eu começaria por uma dúvida que tive e que mantenho. Mantenho que André Ventura está razoavelmente confortável na possibilidade de passar à segunda volta, mas os dados mais recentes apontam para a possibilidade de João Coutinho de Figueiredo desafiá-lo, nomeadamente numa base eleitoral que são os mais novos. Os mais novos millennials não votam ideologicamente como as pessoas mais velhas e, portanto, vão mais atrás de causas, mais atrás de aspectos concretos. E aí Coutinho de Figueiredo tem sido muito assertivo na tentativa de passar esta mensagem para os mais novos, ainda que inteligentemente está atento e precisa e tem apelado ao voto. Aliás, uma das ações de campanha dele é precisamente pedir aos mais novos para pedirem aos avós para votarem nele. Portanto, isso significará que de alguma forma André Ventura pode estar ali a disputar um território de mais jovens, que não é um tema de engagement ideológico, mas sim de capacidade da mensagem passar. Não sei, tenho esta dúvida. Relativamente a ontem, eu acho que de facto o Gouveia Melo teve diferente, num registro diferente, e no início, quando me pediram a opinião, eu disse que não sabia concluir, mas a verdade é que reaproxima-se mais daquilo que poderá ter sido a imagem com que ele aparece em cena há um ano atrás. Se isso significa que, ao aparecer neste registro, pode capitalizar, é uma das dúvidas. Mas isso também o afasta, de certa forma, daquela imagem que quis criar ao início do presidente acima da política, fora do sistema. Pode acontecer, essa é uma das dúvidas que eu tenho, não só em relação a ele, mas em relação à maneira como o eleitorado vai reagir a uma campanha que tem vindo a agravar um certo tom de polarização. E aqui nós estamos em condições de poder concluir que não sabemos se não vai piorar. Isto é, há uma coisa que não dissemos, mas há algum risco que a campanha eleitoral, para além de eventos de rua pontuais, o próprio tom das campanhas vira a tornar-se ainda mais agressivo. E, portanto, já não é em sede de debate, mas em sede de algumas coisas que são ditas uns contra os outros. E nós percebemos que este registro de maior agressividade, que é muito correspondente a uma sociedade polarizada hoje, mas nós não sabemos exatamente como é que o eleitorado reage, sendo que os apoiantes de qualquer um dos candidatos têm tendência para se rever num registro mais polarizador, porque no fundo sentem-se galvanizados pelo seu candidato estar forte, mas não sabemos se para os indecisos e para determinados perfis, nomeadamente, por exemplo, o eleitorado mais velho, como é que reage a este tom. Se eu estou a falar ainda só do tom do debate. Agora, nos próximos tempos podem aparecer notícias, pode haver registros mais próximos do calunioso ou da insinuação, e nós não sabemos exatamente como é que o eleitorado vai reagir, se entende como sendo normal que um candidato a Presidente da República e, em consequência, potencial Presidente... Entre nesse campo das insinuações, Eduardo Pereira Correia... Sim, e na verdade, só para... Diga, António. Deixa-me só terminar. Concluir, só sim. Uma coisa. E nesse registro, curiosamente, eu acho que António José Seguro, nesse registro, sai beneficiado porque, de alguma forma, no somatório de todos os debates, teve uma postura mais próxima de um registro tradicional de um presidente. Tal não significa que necessariamente vá mobilizar o eleitorado. Eu acho que daqui para a frente, e só para concluir, a questão de facto do voto útil vai passar muito por aquilo que as sondagens vierem a dar e, em consequência disso, a maneira como os candidatos e o próprio eleitorado reage à lógica de o meu voto vai contribuir para alguma coisa ou não. E ainda é cedo para concluir que votos úteis vão existir, mas percebe-se que vai ser um tema bastante agressivo durante a campanha. António Pereira Correia, concorda? Vai subir de tom? Poderá ser mais agressivo ainda durante a campanha? É normal quando se chega à rua e quando chega à altura da campanha eleitoral que o debate seja cada vez mais forte. E, sobretudo, há aqui duas coisas que nós temos que ver, que é isto não vai terminar no dia 16 de janeiro. Portanto, nós vamos ter quase certeza uma segunda volta e os franceses, que têm mesmo duas voltas obrigatórias, no caso português, o sistema pode satisfazer-se a uma volta e depois é que, se não tiver 50%, aqui irá à segunda volta, que será o caso. Ora,
Os franceses costumam dizer que na primeira volta nós votamos com o coração e na segunda volta com a razão. E aqui vai ser exatamente a mesma coisa. Isto é, os portugueses vão provavelmente escolher o seu candidato mais pequeno, ou até depois de algum protesto. Mas depois o que nós vemos nas sondagens é que quando são confrontados com, numa segunda volta, só dois candidatos, em que um deles é André Ventura, entre o radicalismo e aquilo que seria um candidato mais de bom senso, normalmente todos eles tendem para o bom senso. Portanto, nesta primeira volta será o momento de todos acirrarem muito o discurso para conseguir passar à segunda volta. E neste momento está aberto para todos os candidatos. Está aberto para todos os candidatos. Sai algum, do seu ponto de vista, mais fragilizado? Eu penso que é importante as tendências e há uma clara tendência de subida do Coutinho Figueiredo. Ninguém colocava entre os favoritos e tem subido. O próprio António José Seguro parece mais acima do que estava no início e, portanto, mas também há uma tendência daquilo que conhece, das entrevistas que fez, por exemplo, com o Gouveia Mel, deverá manter este tom mais agressivo, digamos assim, não queria usar esta palavra, mas mais firme, que usou no último nós debate. Nós estamos a esquecer que ainda há 2 debates com todos os candidatos na rádio e na RTP. E se esse tema ainda estiver na agenda e vários candidatos usarem esse tema, também poderá ser complicado. Mas acho que não é a vontade dele. Acho que nem era a vontade dele no início da campanha. Acho que ele nem sequer queria entrar por aqui. E isto também é uma resposta, digamos, a ataques mais agressivos e violentos que também fizeram contra ele e que o levaram também a sentir-se um pouco desrespeitado, até pelo seu percurso fora da política e que portanto, de certa forma, quis Agora, eu penso que ele não vai prosseguir muito com isso e também lembrar que eu também não sei qual é o efeito eleitoral desse tipo de discurso. Sobretudo, não tenho essa certeza. Liliana, não tens essa certeza? Achas que... Eu até recordo um exemplo que é importante, que é o de António José Seguro, que até foi referido, que não entra neste discurso. Quando ele foi desafiado para eleições diretas pelo António Costa, ele, no debate e antes do debate, acusou António Costa de estar ligado à promiscuidade dos interesses e dos negócios. António Costa, que nem sequer é um advogado de negócios. E depois, na altura, era porque eram os apoiantes. Mesmo para fechar, porque o nosso tempo passou a correr. E depois perdeu. Só ouvir a Liliana em relação a estas palavras do Gustavo, que vi que estava... Muito rapidamente. Vamos ver como é que corre a campanha. Mas não me parece que isto tenha sido um ato isolado do Almirante Gouveia Mel. Se continuar na agenda não será, certamente. Não pareceu, até porque na entrevista que deu ao Expresso na semana passada já o tinha feito e, portanto, voltou a fazer agora no debate. Portanto, do teu ponto de vista, ir por esse Sim, caminho. agora só para discordar, eu acho que esta primeira volta já vai ter muito de voto útil e já vai haver uma grande pressão de voto útil e há muita gente que, discordando do Eduardo, que não vai votar com o coração, vai já pensar em quem é que passa, em quem é que quer ver. Quer ver na segunda volta. E vamos ter mesmo de esperar para ver Liliana Valente, Eduardo Pereira Correia, António Gomes e Gustavo Sampaio. Obrigado aos 4 pela análise neste jornal. Boa tarde.